Olá, caros alunos da pós-graduação, bem-vindos ao curso de Direito Constitucional. Eu sou o professor Tiago Campos e esta é a disciplina de controle de constitucionalidade. Para começar essa disciplina, vamos primeiro falar de um conceito, conceituar o nosso objeto. O controle de constitucionalidade, ele é considerado um elemento de estabilização da Constituição. Guardem isso, estabilização da Constituição. De acordo com a doutrina, a gente pode pensar aqui em José Afonso da Silva, é o elemento de um recurso jurídico diante de uma crise, diante de algo inesperado, causado pela criação de uma lei que instabilizou o sistema. Então, por ser um elemento que quer gerar a estabilidade do direito constitucional, é possível verificar que o controle de constitucionalidade é empregado diante da constatação de uma irregularidade no funcionamento do sistema constitucional. Então lembra, ele tem que equilibrar, ele tem que tornar o sistema mais funcional. Então, um exemplo, um dos poderes do Estado atuou como legislador e criou uma lei, criou um ato normativo. Imagine que essa lei ou que esse ato normativo são incompatíveis com a Constituição. Na prática, o que vai acontecer? O controle de constitucionalidade, ao ser empregado, ele permite sanar essa irregularidade na produção da lei ou do ato normativo e permite estabilizar. Lembra do que eu falei? É uma ferramenta de estabilização. Ele permite, então, estabilizar uma situação de crise no futuro no funcionamento do Estado. Mas, para isso acontecer, nós temos que ter dois pressupostos. O primeiro, o princípio da supremacia da Constituição, ou seja, a Constituição ela é considerada o fundamento de validade e o fundamento de existência jurídica das leis e demais atos normativos. Isso quer dizer o seguinte, a lei ou ato normativo inconstitucional, ele é nulo, ele não tem validade e ele não tem existência jurídicas. Aí você pode perguntar, professor, tem algum tipo de norma que não se submete ao controle de constitucionalidade, ou então que por acaso é imune a esse controle, ou que não sofre esse controle? Resposta é sim, as exceções. As normas constitucionais originárias. Lembra que são aquelas criadas pelo poder constituinte originário, por intermédio da atuação de assembleias constituintes. No caso do Brasil, tivemos uma em 87, que criou de 88. Quais são os argumentos? O poder constituinte originário, ele é um poder juridicamente ilimitado, ele pode criar uma Constituição do zero. Por isso não pode outro poder declará-lo inconstitucional. Então, por causa disso, o STF não vai adotar aquela teoria alemã das normas constitucionais e inconstitucionais, que é a teoria alemã elaborada por Otto Barhoff. Através dessa teoria, seria possível declarar uma norma originária como inconstitucional, ao se considerar que tem uma hierarquia entre elas. Então não é o caso do Brasil. O nosso modelo ele é mais próximo ao americano. Tá? Uma observação. As normas constitucionais derivadas submetem-se ao controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o poder constituinte derivado ele é um poder juridicamente limitado. E por conta disso, dele ser limitado, ele deve atuar em consonância com a Constituição. Lembra da pirâmide? Então, os três tipos de normas constitucionais derivadas, eles podem ser declarados inconstitucionais. E quais são esses três tipos? As emendas constitucionais, as constituições estaduais, as emendas de revisão, como a gente tem no Brasil o caso 93, tá? Só que tudo isso tem que partir de um princípio fundamental, que é o princípio da rigidez constitucional. Então, para haver controle de constitucionalidade, a Constituição tem que ser rígida. Isso quer dizer que ela não pode ser alterada facilmente, como com uma lei ordinária, com uma lei complementar. Quer dizer que isso exige um processo solene e dificultoso, que no caso do Brasil é um processo que a gente chama de processo de emenda constitucional. E para aprovar a emenda, a gente tem até aquela forma de guardar, o 3522, lembra? O quórum de aprovação de 3/5 dos membros das duas casas em 2 turnos, 3522.
Dessa maneira, então, uma lei que é incompatível com a Constituição, ela não vai alterar o texto constitucional e ela vai ser considerada nula. Então, como conclusão, podemos afirmar a rigidez constitucional é um pressuposto para a realização do controle de constitucionalidade das leis e de atos normativos. Portanto, em países onde a Constituição não é rígida, ela é flexível, não existe controle de constitucionalidade. Tudo bem até aqui, gente? Bom, a doutrina ela vai apontar duas funções políticas que o Poder Judiciário exerce ao realizar o controle de constitucionalidade. O primeiro deles, que vem da doutrina do próprio STF, é a jurisdição constitucional, que é basicamente um sinônimo do controle de constitucionalidade propriamente dito. Ou seja, a lei é examinada à luz da Constituição. O contrário disso é a jurisdição legal ou ordinária, que é julgar os fatos à luz da lei e aplicar a lei ao caso concreto. Então, essa jurisdição surgiu e ela marca o direito europeu. No caso do Brasil não é assim, certo? No caso do Brasil vale o primeiro caso. Quais são as funções do controle de constitucionalidade? Bom, como retomando o começo da aula, embora a principal função seja operacionalizar o sistema, equalizar o sistema, nós também desejamos com o controle assegurar a observância do princípio da supremacia da Constituição. Ou seja, a doutrina ela vai indicar que o Poder Judiciário, ao realizar o controle de constitucionalidade, também desempenha duas funções, olha que interessante, que são inconstitucionais, mas de natureza política. Quem falou isso? O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. E quais são as funções? Primeira, a função contramajoritária. Então, olha só, uma lei ela é criada como? Na votação do parlamento e da obtenção da sua aprovação pela maioria dos parlamentares. Agora, pensa comigo, esses parlamentares representam a sociedade. Então, o controle de constitucionalidade, ele permite que o Poder Judiciário, por meio da aplicação da Constituição Federal, que está acima dessa lei, identifique leis criadas pela maioria dos parlamentares que representam a sociedade, mas que não poderão ser incluídas no ordenamento jurídico, porque elas se mostram incompatíveis com a Constituição Federal. Você entendeu? Então isso permite que o Poder Judiciário estabeleça limites à vontade das maiorias dos parlamentos. E isso significa, então, a adoção de um fundamento da Constituição como a nossa norma de referência. Essa função fica evidenciada em hipóteses como reconhecimento da inconstitucionalidade por ação, ou seja, nas hipóteses em que é possível verificar que o legislador criou uma lei ou criou um ato normativo contrário à Constituição Federal, certo? Segundo ponto, a função representativa, ainda estou falando do Barroso. O Poder Judiciário, ao realizar o controle de constitucionalidade, pode desempenhar uma função representativa. Agora, representando quem? A maioria? Não. É uma função que tem grande relevância, porque protege o direito das minorias. Ou seja, as minorias, elas não conseguem mobilizar a vontade política da maioria dos parlamentares. Então, para que ocorra a aprovação de uma lei, tem que ter a maioria, certo? Então, para eu ter uma lei voltada à defesa da minoria, os parlamentares não vão agir. Então, diante de situações nas quais se comprova a inconstitucionalidade por omissão, quer dizer, os parlamentares tinham por função fazer a lei e não fizeram, o Poder Judiciário ele pode facilmente perceber e aí, através dessa inconstitucionalidade por omissão, configurada diante da inércia, da inação do legislador, o Judiciário pode criar uma lei regulamentadora que é exigida pela Constituição. Mas é importante que ela esteja exigida na Constituição. Então esse papel é materializado por meio de decisões judiciais que reconhecem a omissão constitucional do legislador. Quer dizer, o caso concreto, sistematicamente, juízes, tribunais decidindo. E com base nisso e nas normas constitucionais, que são os parâmetros para que o direito das minorias seja preservado, o Judiciário, o STF, pode criar uma lei ou então forçar o Legislativo a fazer. Efeitos temporais da sentença declaratória de inconstitucionalidade, nosso último tema desse bloco. A regra geral é que os efeitos são retroativos, ex tunc,
Ou seja, uma vez que não constituem uma situação de fato e de direito. Então, qualquer sentença declaratória apenas atesta uma situação de fato ou de direito já existente. Essa lei sempre foi inconstitucional. As sentenças possuem a natureza declaratória porque não é a decisão do Poder Judiciário que cria a inconstitucionalidade da lei ou da norma. Percebe isso? Mas ela reconhece. Essa inconstitucionalidade ela é criada pelo próprio legislador, porque ele não observou a Constituição Federal, que é a nossa norma de referência, ao criar essa lei ou esse ato normativo. Então as sentenças apagam os efeitos concretos produzidos em razão da aplicação de uma lei ou de um ato normativo nulo. Por exemplo, imagina que o município criou um novo tributo faz 2 anos. E aí um contribuinte, você, consegue declarar essa lei inconstitucional. A gente pode falar depois como é que isso é feito em blocos seguintes. A sentença retroage e o contribuinte pode ingressar com uma ação de repetição de indébito contra o município, certo? Por quê? O município não pode fazer esse tipo de legislação, certo? Então, nós temos uma questão bastante concreta. A lei, ela nunca foi constitucional. A validade dela nunca existiu. E o controle de constitucionalidade, para equilibrar o sistema, ele vai declarar sua inconstitucionalidade e ela nunca teve efeitos. É por isso que, no meu exemplo, é possível ao munícipe, ao cidadão, requerer essa questão. Como eu falei, efeitos ex tunc. Eles vão sempre retroagir, certo? Bom, então acabamos aqui esse bloco, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham aproveitado esta aula e vamos para o próximo bloco continuar os estudos do tema de controle de constitucionalidade. Até mais e muito obrigado.